Muito bem-vindos, senhores. Aula de materiais betuminosos, praticamente aula de materiais betuminosos. Vamos trabalhar aqui o controle tecnológico dentro de obras rodoviárias e já adiantando aqui como um método de estudo, o que você deve fazer? Você deve separar umas folhas, um seu caderno e fazer uma tabela. Nessa tabela, as linhas serão todos os ensaios que serão citados aqui nessas aulas adiante. E em linhas o nome dos ensaios. E as colunas você pode botar conceito, né? Propriedade. Pode ser várias colunas. Bota conceitos, propriedade. Ou uma propriedade. Normalmente só uma propriedade. Nós temos os números técnicos citados, os números que fazem parte do ensaio. Pode ter também o resultado final do ensaio, né? A interpretação daquele ensaio. Tudo é coluna. Outra coluna, passo a passo. Então, dentro de obras rodoviárias, dentro de ensaios, você tem que estar ciente do que pode ser cobrado. E o que pode ser cobrado é isso aí que eu acabei de falar para vocês. Vamos aqui iniciar a aula de materiais betuminosos. Vai para frente, meu filho, pelo amor de Deus. Aí, bora lá. CESP, essa questão é top. Provavelmente a questão mais difícil da prova aí do TCE da Paraná. Porque é do tipo ABCDE. Cada alternativa ela acaba comentando de um ensaio específico. Por isso que eu falo, você tem que ir para a prova sabendo da possibilidade, quando nós tratamos de ensaios, né? Também pode ser lá de ensaio de controle de agregados, né, dentro de obras rodoviárias. Existem inúmeros ensaios, né, galera? Vamos lá. Mas a gente está dentro aqui de obras rodoviárias. Então nós temos ensaios para materiais betuminosos e ensaios para agregados. Aqui, né, essa questão, ela cobrou geral, 5 ensaios diferentes. Só que a CESP, em outros vídeos, você já deve ter visto comentando, que ela utiliza aquela bibliografia né, formação básica de engenheiros, né? Que é aquele pavimentação asfáltica, formação básica de engenheiros, tem na internet, é o da capa amarela. E esse livro, ele, ele, quando trata de ensaios físicos, né? Vamos ler aqui a alternativa, vamos ler aqui o enunciado. Ó, no que se refere aos ensaios físicos dos cimentos asfálticos, que podem ser categorizados como. Aí vem 2 pontos, né? Ensaio de consistência, ensaio de durabilidade, ensaio de pureza e ensaio de segurança. Então, o que que o livro fez? Ele fez uma nova, digamos, ele classificou uns 9 ensaios ou 10, entre 9 ensaios, em 4 categorias, né? Ensaio de consistência, durabilidade, pureza e segurança. É o único livro que eu vi que faz essa modulação em 4 tipos. Ok? Vocês vão ver outros que eles não trabalham assim. Entendeu? Acho interessante. Mas vamos lá. E já de início, a gente fez essa tabela aí. O que tem algum. Tá faltando alguns ensaios aqui. Te calma. Né? Mas dentro dessa bibliografia da CESP, e dentro dessa bibliografia do livro, né, eles tratam desses ensaios aqui. Fato de estar fora não quer dizer que está errado. Ok? Então, bora lá. Ensaio de consistência. Nós temos o ensaio de penetração. Né? Já já eu falo o detalhe aqui. Ensaio de penetração, aquele que tem agulha de 100 gramas, 5 segundos, que penetra numa amostra de 100 gramas. Ok? Na amostra de CAP. É cimento asfáltico. Ensaio de cimento asfáltico.
O outro ensaio aí é o ensaio de viscosidade. Você deve lembrar que é os viscosímetros, aquele sabote furo, né? Que ele trabalha é, é o tempo de escoamento de um determinado CAP. Aí ele calcula o tempo que escoa, 60 miligramas. Vocês lembram disso? Pois é, esse é o ensaio de viscosidade. Ensaio de ductilidade ou dutilidade, viu? Já tem algumas bibliografias que chama de dutilidade. Tá errado? Não tá, né? Então, o ensaio de ductilidade é o quê? É uma amostra do CAP que vai ser esticado, né? Que vai ser alongado, né? E aí ele faz esse ensaio. Vamos já falar de cada um aqui, não se preocupe, vamos falar de todos aqui. Nesse curso aqui de controle tecnológico, vamos falar de todos. Então, esses três trabalham a consistência, ok? Trabalham a consistência. Deixa eu ver aqui. Ensaio de durabilidade. Nós temos esse o T-FOT e o RT-FOT. Qual a grande diferença deles dois? É porque um existe rotação, esse R é de rotatividade, é um ensaio que pega a película, ele pega uma película delgada que chama, né? E, essa película ela acontece uma ventilação dentro dela e aí o ensaio calcula o tempo que ele endurece, que ele perde os materiais voláteis. Tem todo, vamos já falar sobre eles. Aqui só um aparato geral. Você tem que ir para a prova assim, né? Sabendo, né? Iniciando digamos, esses, esses detalhezinhos que às vezes não dá tanto tempo, entendeu? Então, o R entre o T forte e o R T forte, entendeu? É uma forma fácil de lembrar, né? Porque pode aparecer em inglês a sigla, o nome dele em inglês é esse, é o R é de rotation, que é rotação. Um tá girando e tem esse sopro, né? Essa ventilação forçada, e o outro tá parado, também sofrendo essa ventilação forçada. Ensaio de durabilidade. Ensaio de pureza. O de solubilidade o que é? É para saber o grau de betume, quanto ele puro é o CAP que foi comprado aí, que está sendo disponibilizado pela usina de asfalto, ou comprado pela usina de asfalto. Aí, então, tem um ensaio de solubilidade, que é o ensaio pelo disulfeto de. Ele usa um solvente e aí calcula a quantidade de CAP que tem dentro do asfalto. A quantidade de CAP, é o grau de pureza. A massa específica é o piquenômetro, né? Ele vai só calcular o peso, dividir pelo volume e vai encontrar a massa específica. E o ensaio de seguranças, né? Ensaios físicos de cimento asfáltico. Ensaio de segurança, nós temos o ensaio espuma, que ele está relacionado à quantidade de água que tem dentro do asfalto, né? Do CAP, quantidade de água. E o ponto de Foucault, ele calcula ali, é o tempo que o asfalto em si, quando ele é aquecido, ele solta gases. E aí, com a chama padronizada, que eles chamam lá, ele encosta e aí ele calcula qual a temperatura que essa chama solta uma labareda específica, uma labareda lá que ele pega fogo, ok? Isso aqui é um aparato geral. Assim, como regra, na hierarquia de importância, viu, galera? Nós temos o ensaio de penetração e viscosidade. Assim, você tem que ir para a prova sabendo de absolutamente tudo. É tudo de tudo. Mas esses dois você tem que ter. Por quê? Porque é o que mais cai. Entendeu? É o que mais cai. E esses dois primeiros aí, você tem que saber a tudo. De começo ao fim, todos os detalhes, os números técnicos, ok? Lembre, o estudo, ele tem coisas iniciais para dentro de engenharia civil, beleza? Tem
tem assuntos iniciais, né, e subassuntos iniciais que devem ser estudados, aprendidos de início. E tem outros que vêm depois. Isso depende de quê? Depende da banca. Cada banca tem sua regrinha. Tranquilo? Tranquilo. Bora lá. Letra A. Gente, isso é CESP, Tribunal de Contas. Letra A. Os valores do ponto de Foucault, ensaio ligado à segurança e manuseio do CAP, são determinados por meio do piquenômetro. Não, galera. Piquenômetro tem a ver com densidade, massa específica, não tem nada a ver. O que tem a ver aqui com ponto de Foucault é um ensaio aqui. Então aqui, ó, tá errado. O certo é esse equipamento que tá aparecendo aí, que é o, vamos já falar dele, é o vaso aberto de Cleveland ou Lunch, vaso aberto de Cleveland. Bora lá. O que que eu mostrei aqui de imagem? Tem a imagem do bichinho aqui, como é feito, mas também tem uma parada do YouTube aqui. É um detalhe importante. Você tá com dúvida como é que é o ensaio? Cara, bota no YouTube, entendeu? Dentre os vídeos que eu procurei, não vou fazer com todos, tá bom? Mas esse daqui, se você botar esse texto aí, Ponte Fugou, Vaso Aberto, esse Kimes aqui, ele vai mostrar um vídeo interessante que vai explicar tal, que é do CAP, inclusive, e assista. Né? É uma forma de fixar, né, o visual com a teoria. Façam isso também com todos os ensaios. Tem muito vídeo que não vai te ajudar, vamos ser sinceros. Não vai, entendeu? Então, tenha a mente aberta, viu? Vamos lá, tu assistiu essa aula hoje. Amanhã, bota no YouTube, vê, tem 10 ensaios, eu vou procurar aqui no YouTube. Em vez de estar assistindo besteira no YouTube, né? Eu vou assistir os ensaios que o professor citou ontem na aula, né? Ou hoje, não sei. E eu vou assistir. Eu não recomendo, nesse exato momento, você parar para assistir. Pode ser, mas assim, assistir a aula toda, ver o aparato geral aqui do que eu falei, né? E aí, em um outro momento, amanhã, inclusive, né, em revisão, você vai, assiste, procura esses ensaios no YouTube, que vai abrir sua mente aí. Ok? Ok. Então tá errado. Piquenômetro não tem nada a ver com ponto de Foucault. Piquenômetro tem a ver com massa específica. Então está errado. Letra B. O ensaio de penetração fornece uma medida empírica da temperatura na qual o asfalto muda de consistência quando aquecido e atinge a uma determinada condição de escoamento. Gente, é errado também. Ensaio de penetração é aquele ensaio lá do agulha padronizada, entendeu? Que mede, tá certo, mede a consistência. Até ali tá certo, mas aí não tem essa parada aquecido sob determinada condição de escoamento, não tem nada a ver. Esse texto aqui, ele tá falando do ensaio de ponto de amolecimento, viu, galera? Ponto de amolecimento. Não é o de penetração, é ensaio de ponto de amolece. Ponto de amolecimento. É chamado também, tem outro nome, que é o método do anel e bola.
Tá aí mostrado na figura. É o método de anel e bola. O que que eles fazem? Ele pega o cap, bota num um discozinho de medidas padronizadas e pega uma bola de aço e põe em cima desse disco com furo. E aí aquece dentro de um vasilhame aí, e é marcado o tempo que a bola em cima desse cap, o cap, ele aumenta a viscosidade dele, ele desce. E é marcado esse tempo que essa bola desce com o cap aquecido, ok? Mais ou menos é esse como funciona esse ensaio. Tranquilo? Tranquilo. Então, letra B está errada. Letra C, né? Importantíssimo. É o ensaio de viscosidade. Vamos ler aqui. A viscosidade é uma medida da consistência do cimento asfáltico. Ok. Por resistência ao escoamento. E pode ser determinado em laboratório por meio do ensaio de película delgada rotacional. Errado. Não é esse ensaio. É o ensaio por meio do equipamento. Né? Do equipamento, vou botar aqui. É o Cybolt Furo. Cybolt Furo. De dados importantes aqui, é aquele de 60 ml. Vocês estão vendo aí, ó. 60 ml. Tá aqui. É aquecido e flui num negócio chamado orifício. Ele está realmente conectado a um ensaio de viscosidade, ok? Essa paradinha aqui que eu falo, que é importante, cara. Ensaio de viscosidade, até lembrar, 60 ml, né? Sabote furo, dentro do orifício. Pô, isso aí já mata muita informação, galera. Entendeu? Já mata muita informação. Vamos já falar sobre a película delgada aqui. Ok? Tá errado também. Tranquilo. Bora lá. Ponto. O ponto de amolecimento já tá errado, né? Por conta da letra B. É dado pelo alongamento em centímetros obtido antes da ruptura de uma amostra de cap, na seção diminuída do molde com largura inicial de 10 milímetros, em banho-maria a 25 graus, submetida pelos dois extremos à velocidade de deformação de 5 centímetros por minuto. Gente, esse é o ensaio de ductilidade. Né? O que é importante aqui nas informações aqui não é do ponto de amolecimento, né? Foi cruel que a CESP fez, mas você tem que saber. Não tem a ver com amolecimento, isso tem a ver com a ductilidade. Ductilidade, né? Que é tudo isso aí, tá certo? Mudar esse nome. Mas o que você tem que estar focado aqui, galera? É entender quando eu ver uma imagem dessa aqui, você pensar assim, pô, o que vai ser? Ele vai botar o asfalto aqui, aqui, ó, pá, 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 e vai esticar, né? Aí você, por isso que ela foi cruel, ela botou ponto de amolecimento, pô, aí realmente ele tá esticando, né? Amolecimento, pode, mas não é, gente, é a ductilidade, meio que a propriedade é essa mesmo. A ductilidade, ele vai o que? Ele mede a coesão do asfalto. Através do quê? Do ensaio que usa esse amostrador, dog bone, que também é chamado de gravata borboleta. Vou botar aqui. Né? Formato de osso de cachorro. Dog bone, gravata borboleta.
E ele é esticado aí, galera. Essa é a parada. O que que é importante? Você tá focado aqui, ó, nesses números, ok? Velocidade, né, de deformação. Isso é importante? Depende. Essa é a primeira coisa que você deve aprender? Não. Primeiro você tem que entender, tá vendo? Ó? Quando você vê uma questão dessa, né, você imagina, pô, eles erraram nos números, pode ser? Não. Eles erraram na teoria. CESP, vamos lá falar de novo da CESP aqui. A CESP, ela trabalha com dois núcleos. Olha lá, eles não sabem disso, mas eu sei e vocês vão saber agora. Dois núcleos. O núcleo externo, né? A membrana externa, né? E o núcleo interno. Pode ser o núcleo externo ou interno. Só tem uma coisa que a CESP torna a alternativa errada. É mexer no núcleo interno. E isso está acima de 90%. Ela não trabalha, normalmente, ela não trabalha com o núcleo, com elementos errados do núcleo externo. O que tornou essa alternativa errada, a letra D, né, é o núcleo interno. O que que é? É a definição. Entendeu? O que que eles erraram aí? Não foram os números. Os números aí são o núcleo externo. São elementos do entorno. Que se fosse FGV, ela, né, usaria isso como artifício de tornar a alternativa errada. Se fosse a FCC, vocês vão ver no exemplo já já, ela faz isso. A CESP, ela não trabalha desse jeito. Ela trabalha o quê? Com o que tornou a alternativa errada. Quase sempre isso, até agora eu não vi nada diferente, é o núcleo interno. É o núcleo interno. O que errou aqui? No, na base principal. O que é? É você saber a diferença, o conceito, né? A parte conceitual da ductilidade. Entendeu? Ela não vai trabalhar com esses números estranhos aí e tornar a alternativa errada. Ela não faz isso. O que ela faz? Ela trabalha com o conceito. Porque ela pensa o seguinte: eita, meu Deus do céu, eu tô estendendo demais, mas eu tenho que falar. Ela trabalha o seguinte: ó. O candidato, ele tem que chegar na prova sabendo no mínimo isso aqui. Entendeu? Essa é a parada da CESP, galera. Pô, se ele não souber a diferença de ductilidade para outros ensaios, pô, ele não tá preparado, entendeu? Professor, você tem que fazer o curso só de CESP. Não é? Eu até tenho, a gente tenta, né? Mas aqui eu só quero deixar claro que dá para dividir, dá para trabalhar diferente de acordo com a banca. Para fazer prova da CESP? Então, você tem que trabalhar a base, definições, definições. O resto aí é outros níveis de estudo. Alternativa errada. Meu Deus, bora lá, correto. Letra E, que é o nosso gabarito, pelo amor de Deus, né? O envelhecimento dos ligantes asfálticos está relacionado aos mecanismos de perda de componentes voláteis e oxidação e pode ser simulado por meio do ensaio de estufa de filme fino ou ensaio de efeito do calor e do ar. Está certíssimo, é o nosso gabarito aqui, né? Graças a Deus é o nosso gabarito. E nós temos um ensaio de envelhecimento, ele fala tudo, né? Essa alternativa. E, e para mensurar esses ensaios, nós temos dois ensaios que já citamos aqui. Eu só vou frisar mais para a gente ficar mais massificada aqui a informação. Nós temos o T forte e o RT forte. Eu consegui aprender desse jeito, ok? T forte e o RT forte. O T e o RT. Então, quanto um aqui é sem rotação,
Aqui é o R é de rotation, com rotação. Aqui, nessa imagem aqui, é o RT forte que esse camarada vai ficar girando enquanto um ventilador ele faz o processo de envelhecimento através do jato de ar. Essa ventilação ela faz perder esses constituintes, esses componentes voláteis. Tranquilo? Tranquilo. Letra E. Você tem que saber a base, definição. E aí você consegue fazer uma questão dessa. Ok, ratinho. Direns. A prova da aeronáutica aí. Qual é o ensaio considerado também como de película delgada, em que se verifica o endurecimento do asfalto ao ser misturado com agregados em mesmo? Tá aqui, é o efeito de calor e do ar. Aqui ele já está trabalhando a base novamente, né? A base do que? Do conceito inicial dos ensaios, né? É o efeito do calor e do ar, que ele trabalha esse endurecimento aí. Mas antes, vamos assim, numa forma funcional, dizer o que cada um dessa letra A letra C e a letra D tem que tratar. O que é importante para obras rodoviárias, né? Então, por que a gente faz o ensaio ponto de Foucault? Ele é um ensaio que para evitar acidentes. Então, o ponto de Foucault ele é feito para quê? Evitar acidentes. Ele está relacionado também, que tem a ver com tudo isso, a segurança no manuseio do CAP. O manuseio durante transporte, estocagem do CAP, material betuminoso, não esqueça, e usinagem. Então, ponto de Foucault está relacionado a isso. Letra B, vamos já falar. Letra C, ponto de amolecimento. Está relacionado a quê? A duas situações. Ele estima o nome aqui técnico, suscetibilidade térmica. É uma medida empírica de consistência. Medida empírica, ponto de amolecimento, que é aquele lá do ensaio de bola, ensaio de anel e bola. E o de viscosidade Sobot furo, tá falando de viscosidade, ele mede a consistência. A consistência do asfalto, né? Por resistência a escoamento. E aí, voltando para o efeito calor e ar, vamos para números importantes. Ó. Para simular o envelhecimento durante a operação de aquecimento e mistura com os agregados em usina, ele está relacionado ao envelhecimento, relacionado à mistura. Faz-se o ensaio em película delgada, na qual uma amostra de 50, e aí eu vou frisar aqui, aos números, 50 gramas
é colocado em um recipiente cilíndrico de 14 centímetros de diâmetro por, né, 90 milímetros de altura, proporcionando assim uma película de cap de ordem de 3 milímetros de espessura, colocada em estufa com circulação de ar durante 5 horas a 5 horas, 163 graus Celsius. Meu Deus, é importante saber isso? Em primeiro momento, não. Em segundo momento, sim, galera. Porque olha essa questão da FCC pedindo unicamente que você saiba os números. Os números é importante, depende da banca. Tranquilo? Ó, um cimento asfáltico, Tribunal de Contas. Um cimento asfáltico de petróleo, CAP, né? Cimento, não, deixa eu tirar de vermelho aqui, né? Cimento asfáltico de petróleo, classificado como CAP 30/45, possui. Lembra do que eu falei? A base. Base. Quando você. Tem que falar essas paradas mesmo. Você tem que ir pra prova saber que raios é esse 30/45 inicialmente. Entendeu? Senão você não responde nada. Você lembra dos dois ensaios principais que você tem que ir logo saber de tudo? É essa parada aí. É o ensaio de penetração, né? Letra B é a resposta, ó. Tá vendo? A letra A viaja nesses números aí. Letra C viaja nesse o Brookfield. Vamos, nas próximas aulas eu vou falar sobre essa parada. Ponte Fugou viaja, mas olha só. Penetração retida, 45. Tá vendo? É importante você saber essas paradas dos números. Entendeu? É preciso saber, né? Porque o que que é o CAP? O ensaio de penetração. Aqui estão falando do ensaio de penetração. Ensaio de penetração. O que que é? É a variação, né, de que uma agulha padronizada entre numa amostra de 100 gramas, né? Bora escrever essa parada aqui. Então, o ensaio de penetração é o quê? É tanto que entra, né, no tempo de 5 segundos, né, numa amostra de 100 gramas, né, na massa de 100 gramas. E aí, essa agulha aqui, padronizada, né, ela vai entrar e essa variação representa o quê? Entre 30 a 40 décimos de milímetros, né? Décimo de milímetro. E mais, vamos lá para mais informações importantes aqui. O que que representa esse também? É o seguinte, ó, quanto maior a penetração, né, menor é a dureza. Consequentemente, menor é a consistência. A consistência. Então, se ele entra mais, ele é menos duro, óbvio, menos consistente. Então, o que que significa mesmo? Ah, professor, eu quero entender agora. Quero entender o seguinte, ó. Um CAP de 30/45, né? Deixa eu botar em outro lugar aqui. Um CAP 30/45 é mais duro que um CAP 85/100. Oitenta e cinco mais
Né? Ele é mais duro. Por quê? Porque o CAP 3045 ele penetra menos, né? Ele penetra menos. Então, se ele penetra menos, ele é mais consistente. Mais consistente do que o CAP 85/100. Vocês entenderam? Se ele penetra mais, né? Quanto maior a penetração, menos duro ele é, né? Consequentemente, ele é menos consistente. Entendeu? Se ele penetra menos, né? Menos penetração, mais duro, mais consistente. Sei se vocês pegaram aí essa parada. Beleza? E é isso aí, galera.